Celebrado como uma das mentes jovens mais brilhantes, ele desapareceu do olho público em meio à fascinação por sua invenção capaz de converter ar em energia. Inspirando-se em cientistas renomados como Tesla e Einstein, seu intelecto era amplamente admirado, levantando questões sobre a pressão que enfrentava. Agora, seu retorno inesperado despertou curiosidade com alegações de provar a realidade de suas invenções. No entanto, sua relutância em revelar completamente o conhecimento aprendido com seus supostos captores alimenta especulações. Junte-se a nós enquanto investigamos o reaparecimento de Laughlin, revelando como isso pode revelar verdades perturbadoras que preferíamos que permanecessem ocultas. Os mundos teóricos e práticos de Max Laughlin. Os conceitos de Max, como transformar energia atmosférica ambiente em energia através de um fio, incendiaram imaginações. Ele falou sobre converter energia AC, capturada do ambiente em energia DC, usando termos e referências que ecoavam o trabalho de físicos famosos. Junto com referências a figuras históricas, ele incluía cientistas modernos, apresentando uma mistura de passado e futuro que parecia boa demais para ser verdade. Apesar da empolgação inicial, Laughlin desapareceu da vista do público, levando à especulação sobre o impacto da fama precoce e do intenso escrutínio público sobre talentos jovens. Sua ausência deixou muitos se perguntando se a pressão havia se tornado excessiva. Agora, Laughlin retornou, afirmando estar pronto para fazer a transição para o mundo real, uma declaração que sugere que ele quer provar que seu trabalho inicial era mais do que apenas brincadeira de criança. O que Laughlin estava fazendo durante seu tempo longe dos holofotes? Os detalhes são vagos, e suas explicações carecem de profundidade, muitas vezes parecendo mais promocionais do que substanciais. A sombra da dúvida. Ele afirma estar se preparando para um retorno, reiterando seu compromisso com suas buscas científicas. No entanto, a validade de suas alegações passadas permanece sob uma nuvem de dúvida. Quanto de sua fama foi baseada em realizações científicas reais e quanto foi construído na fascinação por prodígios? Enquanto Laughlin tenta se restabelecer, o público e a comunidade científica permanecem céticos. Seu trabalho inicial, envolto na promessa de insights revolucionários e tecnologia transformadora, muitas vezes parecia mais uma história bem elaborada do que um avanço científico claro. Suas discussões sobre o CERN e a física teórica oscilavam entre o pensamento inovador e a ficção especulativa. Agora, à medida que ele reentra na esfera pública, é crucial avaliar suas contribuições criticamente. O retorno de Laughlin trará os avanços científicos significativos que ele prometeu uma vez, ou levantará mais perguntas sobre a praticidade e a autenticidade de seu trabalho? O desafio está em discernir se suas teorias podem ser aplicadas em cenários do mundo real ou se são apenas divagações teóricas. Esta nova fase na carreira de Laughlin é um teste de sua capacidade de transformar suas ideias teóricas iniciais em resultados reais e tangíveis. Ele pode ir além da sombra da dúvida lançada por seu desaparecimento abrupto e controvérsias passadas. As respostas não só impactarão seu futuro, mas também moldarão como jovens prodígios são percebidos e apoiados em suas buscas científicas. À medida que Laughlin avança, o foco deve estar em resultados tangíveis e evidências claras, afastando-se do espetáculo e em direção a contribuições científicas genuínas. Max Laughlin é frequentemente celebrado como um jovem gênio, ganhando muita atenção em círculos que valorizam o talento juvenil, embora o elogio às vezes pareça mais sobre empolgação do que avaliação séria. Desde cedo, Max mostrou um profundo interesse por ciência e tecnologia. Ele foi capaz de entender ideias científicas complicadas mais rápido do que a maioria das crianças da sua idade. Ele primeiro se tornou famoso por suas grandes ideias, como uma máquina que poderia criar energia gratuita e suas teorias que conectavam o efeito Mandela ao CERN, ideias que, embora chamassem a atenção das pessoas, também faziam alguns questionarem sua credibilidade. Após desaparecer brevemente da vista do público, Max retornou, despertando um renovado interesse tanto em sua história pessoal quanto em suas buscas acadêmicas. Quando criança, Max adorava desmontar aparelhos. Isso não era apenas por diversão, ele era movido a descobrir como funcionavam por dentro. Quando estava no ensino fundamental, seus interesses já incluíam energia renovável e as grandes questões sobre o universo, sugerindo que ele sempre esteve destinado a grandes coisas. Durante seu último ano do ensino médio, Max realmente se destacou com seus projetos escolares. Ele trabalhou com um colega, Luke Jansen,
em um projeto especial usando fotogrametria para fazer modelos tridimensionais de gravuras rupestres antigas no Parque Estadual Vale do Fogo. Mesmo enfrentando problemas com seu equipamento, Max mostrou uma espécie de resistência que poderia ser vista como um verdadeiro sinal de um futuro cientista, ou como uma demonstração de força bem cronometrada ao enfrentar desafios. O equilíbrio. Seu projeto não era apenas sobre estudar. Visava usar tecnologia digital para proteger e, talvez, comercializar obras de arte antigas em escala mundial. A atenção meticulosa de Max aos detalhes e sua abordagem metódica ao trabalho são frequentemente elogiadas, mas também levam a questionamentos sobre se ele está tentando transformar o patrimônio cultural em uma oportunidade de negócios, apresentando-o como conservação. Seu trabalho é certamente criativo, mas às vezes parece andar na linha tênue entre acrescentar ao conhecimento científico e usar tecnologia chamativa para ganhar mais fama. Esse equilíbrio entre pesquisa científica real e a busca pelo reconhecimento através de ideias controversas é algo que Max parece lidar com tanto cuidado quanto ambição. Enquanto Max continua a avançar em seu campo, tanto apoiadores quanto críticos observam de perto seus métodos e as teorias iniciais que propôs. As discussões sobre suas contribuições são frequentemente divididas, mostrando um padrão comum de como apoiamos jovens talentos na ciência, às vezes focando mais em criar uma história fascinante do que em um exame crítico cuidadoso. Dessa forma, a história de Max reflete nosso interesse mais amplo em jovens gênios. Seu futuro provavelmente será marcado tanto por elogios quanto por críticas, desafiando-o a provar que seus sinais iniciais de brilhantismo podem se desenvolver em um trabalho científico consistente e confiável. Olhando adiante, é provável que o caminho de Max continue a ser um tópico de interesse público, misturando admiração com ceticismo. Como Max gerencia esse equilíbrio será crucial enquanto ele tenta consolidar seu lugar na comunidade científica. Essa narrativa contínua não apenas molda seu crescimento pessoal, mas também influencia como pensamos e apoiamos talentos emergentes nas ciências. Max entra em uma nova aventura universitária cheia de sonhos e desafios. O silêncio repentino de um cientista promissor. À medida que Max se aproximava do final de seus dias no ensino médio, seus planos futuros começaram a tomar forma, impulsionados por seu interesse aguçado em física e engenharia. Como muitos estudantes ambiciosos, ele foi atraído pela ideia de continuar sua educação nessas áreas populares. Seu trabalho árduo valeu a pena quando ele foi aceito na Universidade de Wisconsin-Madison, uma decisão que parecia quase previsível, dada sua trajetória acadêmica. Na universidade, Max planejava mergulhar mais profundamente em física e engenharia, com o objetivo de contribuir com algo novo para esses campos lotados de estudo. Ele queria estar na vanguarda da inovação científica, embora alcançar tais alturas seja bastante desafiador no mundo competitivo da ciência. Antes mesmo de começar a faculdade, Max estava profundamente envolvido com física de partículas e energia renovável. Seus primeiros experimentos e estudos focaram intensamente em entender as forças básicas do universo e encontrar novas maneiras de usar energia sustentável. Isso não era apenas uma paixão, mas uma obsessão, pois ele passava incontáveis horas no laboratório trabalhando em ideias que poderiam mudar como pensamos e usamos energia. Max acreditava fortemente na necessidade de fontes de energia limpas e sustentáveis. Essa crença era nobre, mas também parecia um pouco idealista. Ele parecia pensar que seus esforços no laboratório eram cruciais para o futuro do planeta, alinhando seus objetivos pessoais com a narrativa global de sustentabilidade ambiental. A transição do ensino médio para uma universidade de prestígio foi um grande passo para Max. A Universidade de Wisconsin-Madison proporcionou um ambiente acadêmico empolgante, mas exigente. Lá, Max era esperado para acompanhar e se destacar como um futuro líder em seu campo. No entanto, esse ambiente também destacou a natureza competitiva da pesquisa científica. A pressão para fazer novas descobertas e ganhar reconhecimento pode ofuscar o espírito colaborativo da ciência. Sua dedicação em empurrar os limites científicos e fazer um impacto significativo era admirável, mas também refletia a intensa pressão e competição que os jovens cientistas frequentemente enfrentam. A história de Max é uma de compromisso pessoal e dos desafios mais amplos de buscar excelência e reconhecimento na comunidade científica. Ao navegar por sua vida universitária, Max estava constantemente equilibrando suas ambições com as realidades práticas da pesquisa científica. Seus dias eram preenchidos com estudos, trabalho de laboratório e o desafio contínuo de provar suas teorias. Cada experimento e projeto era um passo em direção a seu objetivo de se tornar uma figura notável no mundo da ciência.
Essa vontade de se destacar e contribuir para o progresso científico fazia de Max um exemplo típico de jovens cientistas ambiciosos hoje. Ele não estava apenas buscando conhecimento, também estava perseguindo o prestígio que vem com grandes avanços científicos. O mundo da ciência acadêmica é tanto sobre forjar uma carreira, quanto sobre expandir o entendimento humano, e Max estava bem no meio disso, trabalhando incansavelmente para deixar sua marca. Max, uma vez celebrado como um novo talento brilhante na fusão de física e engenharia, havia se destacado com protótipos inovadores que poderiam potencialmente transformar a tecnologia energética. Seu trabalho inovador capturou a atenção tanto de círculos acadêmicos quanto da indústria energética, posicionando-o como uma figura-chave pronta para fazer contribuições significativas em seu campo. De repente, Max desapareceu da vista pública. Sua ausência repentina causou ondas de choque nas comunidades acadêmica e industrial que antes apoiavam sua ascensão. Os projetos nos quais ele estava trabalhando pararam abruptamente, e seus colegas ficaram coçando a cabeça tentando juntar qualquer pista que pudesse explicar sua partida repentina. Variadas teorias circularam, desde a pressão da nova fama sendo demais para ele até a possibilidade de ele estar empreendendo pesquisas altamente confidenciais, longe dos olhos da mídia e de seus colegas acadêmicos. Em sua ausência, as discussões sobre seu paradeiro e estado mental se tornaram mais comuns do que nunca, com cada conhecido e colega distante especulando sobre suas possíveis atividades e bem-estar. Um vídeo lançado por sua escola secundária de uma apresentação de despedida do último ano em 2023 o mostrou vivo e bem. No vídeo, ele discutiu sua saída do ensino médio, compartilhando as emoções mistas de excitação e ansiedade, enquanto fazia a transição de estudante para o que muitos esperavam ser um pioneiro na comunidade científica. O que Max estava fazendo durante seu tempo fora do olho público? Ele adquiriu novos insights ou seu desaparecimento foi apenas uma pausa da pressão esmagadora e da exposição que acompanhava seu sucesso precoce? Seus colegas e a comunidade científica mais ampla estavam ansiosos por respostas, suas preocupações iniciais sobre seu bem-estar acalmadas pela visão dele falando em sua alma mater. No entanto, apesar de seu retorno, muitas perguntas sobre por que ele partiu e o que isso significava para o futuro de seus projetos persistiam. O burburinho em torno de seu retorno era tão intenso quanto as discussões sobre sua ausência haviam sido. Todos estavam ansiosos para ver o que Max faria a seguir, e se ele continuaria com seus projetos anteriores ou tomaria uma nova direção. A intriga em torno de seu tempo fora forneceu muito material para discussões, mas agora seu retorno prometia ainda mais especulação sobre suas decisões passadas e planos futuros no mundo em rápida mudança da energia e engenharia. À medida que a comunidade observava e esperava, os próximos passos de Max eram antecipados com tanto ceticismo quanto esperança, sinalizando uma nova fase potencial em sua carreira. Após um desaparecimento repentino, Max retorna com histórias que despertam curiosidade e preocupação. A busca do impossível. Durante seu discurso, Max compartilhou suas experiências de um projeto de conclusão de curso em que ele e seu colega Luke Jansen tentaram criar modelos 3D de petróglifos antigos no Parque Estadual Vale do Fogo. Sua tarefa, embora soasse empolgante e educacional, foi atrapalhada por vários problemas mundanos, como atrasos na obtenção de seu equipamento e a falta de Wi-Fi no acampamento. Eles também enfrentaram a difícil tarefa de converter muitas fotografias em modelos 3D precisos. No entanto, Max descreveu esses problemas como se fossem desafios dramáticos e críticos, enfatizando como cada problema os ajudou a crescer em determinação e habilidades de resolução de problemas. Max explicou entusiasticamente como esses obstáculos eram na verdade oportunidades para ele e Luke pensarem criativamente e continuarem avançando. Ele falou sobre como essas experiências lhe ensinaram a ver dificuldades como chances de crescimento, afirmando que seus anos escolares o prepararam bem para enfrentar e superar problemas futuros. Mas, ouvindo Max, alguém poderia se perguntar se ele estava exagerando o impacto desses desafios. Descrever uma interrupção de Wi-Fi como um obstáculo significativo sugere uma perspectiva um tanto privilegiada, onde pequenos inconvenientes são vistos como grandes obstáculos. Essa retratação pode fazer alguém cético sobre a profundidade de suas dificuldades e se elas foram realmente transformadoras ou apenas problemas típicos exagerados para o bem de uma boa história. À medida que a sessão avançava para uma sessão de perguntas e respostas, Max continuou a enfatizar a importância de enfrentar desafios de frente, afirmando que essa abordagem era essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional. No entanto, essa postura parecia ecoar uma espécie de confiança juvenil,
onde Max se via pronto para enfrentar o mundo sem talvez ter enfrentado condições verdadeiramente desafiadoras. A tendência de Max de dramatizar suas experiências pode tornar sua narrativa atraente, mas também levanta dúvidas sobre o realismo em sua perspectiva sobre os desafios da vida. Parecia que ele estava usando a história de seu projeto mais como uma plataforma para celebrar supostas vitórias sobre a adversidade, em vez de oferecer uma visão fundamentada ou reflexiva de suas experiências. Além disso, a recente ausência inexplicada de Max, brevemente mencionada em um vídeo, adicionou um elemento de drama à sua já polida apresentação. O vídeo sugeriu seu interesse em desenvolver tecnologias inovadoras, mas também parecia projetado para manter o público interessado em sua saga pessoal, em vez de se aprofundar em suas aspirações profissionais ou crescimento pessoal. Em geral, enquanto Max buscava inspirar seu público com histórias de superação de adversidades, sua narração parecia um pouco elaborada para mostrar uma versão ideal de resiliência. Parecia simplificar a natureza dos desafios reais, apresentando-os como questões resolvíveis em vez das realidades complexas e muitas vezes bagunçadas que são. Sua abordagem pode inspirar alguns, mas para outros, pode parecer que ele não estava reconhecendo completamente a verdadeira natureza e imprevisibilidade dos problemas do mundo real. O projeto de Max Laughlin para desenvolver uma máquina de energia livre parece mais uma fantasia do que um esforço científico sério. Ele afirma que sua máquina pode aproveitar a energia de fontes abundantes, como a solar e a eólica, além das mais obscuras flutuações quânticas. Embora a ideia de um dispositivo que pudesse eliminar nossa dependência de combustíveis fósseis seja, sem dúvida, atraente, há dúvidas significativas sobre se tal máquina pode realmente cumprir essas promessas. O conceito de um dispositivo único transformando nosso panorama energético é um velho sonho que muitos perseguiram sem sucesso. A visão de Max inclui não apenas criar uma fonte de energia sustentável, mas também mudar fundamentalmente como alimentamos nosso mundo. No entanto, a aplicabilidade real de seus designs ainda precisa ser vista, pois estão em fase conceitual sem resultados comprovados. Além de sua máquina de energia, Max mostrou um interesse agudo pelo efeito Mandela, um fenômeno onde grandes grupos de pessoas se lembram de um evento de maneira diferente de como ele realmente aconteceu. Ele sugere que isso pode estar ligado a ideias complexas na física e poderia possivelmente indicar a existência de realidades alternativas. Segundo ele, certos eventos quânticos poderiam causar sobreposições entre universos paralelos, levando a essas discrepâncias de memória coletiva. Sua conexão entre o efeito Mandela, a mecânica quântica e o conceito de múltiplos universos pode parecer atraente à primeira vista, mas também pode ser vista como uma história inventiva criada para chamar a atenção. Embora a ideia de universos paralelos seja discutida entre os físicos, usá-la para explicar diferenças na memória humana é bastante exagerado. Parece que Max pode estar aproveitando a fascinação popular pela física quântica para dar credibilidade a teorias que carecem de evidências sólidas. Além disso, se as teorias de Max fossem precisas, poderiam revolucionar nossa compreensão da própria realidade. No entanto, suas ideias são apresentadas de uma maneira que parece mais adequada para despertar curiosidade do que passar pelo rigoroso escrutínio dos testes científicos. Essa abordagem levanta questões sobre se seu trabalho visa expandir os limites do conhecimento científico ou simplesmente fornecer um tópico intrigante para a discussão. As atividades de Max, desde sua proposta de solução energética até suas teorias especulativas sobre o efeito Mandela, o posicionam em algum lugar entre um cientista inovador e um contador de histórias imaginativo. O valor final de seu trabalho dependerá não de quão atraentes suas ideias são, mas de se elas podem passar pelos testes do rigor científico e da implementação prática. Por enquanto, permanecem conceitos intrigantes aguardando validação ou risco de desaparecer na obscuridade, como muitas ideias especulativas antes delas. Essa narrativa em torno das iniciativas de Max é fascinante, mas repleta do risco de se desviar para o reino da pseudociência, se não estiver fundamentada em evidências empíricas. À medida que observamos sua jornada, será crucial ver em que direção suas teorias se inclinam, descobertas revolucionárias ou meras curiosidades científicas. Enquanto cativantes, suas proposições requerem provas que ainda não alcançaram, destacando o desafio de distinguir entre ciência revolucionária e mera exploração teórica. As teorias de Max, combinando mecânica quântica, cognição humana e a ideia de múltiplos universos, sugeriram um conceito ousado. Partículas poderiam estar ligadas através de diferentes universos. Esses links, ele teorizava, aconteciam em uma escala subatômica muito pequena e poderiam afetar a maneira como os humanos percebem as coisas, potencialmente explicando o fenômeno confuso conhecido como o efeito Mandela.
Essa teoria estendeu a física tradicional para a metafísica e a ciência cognitiva, oferecendo uma explicação não convencional e debatida para fenômenos que, embora comumente discutidos, permanecem mal compreendidos. De volta aos holofotes, as ideias ousadas de Max inflamam debates entre cientistas e observadores. A discussão sobre o impacto cósmico do colisor de hadrons. Críticos rapidamente apontaram que, embora a ideia fosse empolgante e digna de uma história de ficção científica, as aplicações no mundo real e a base científica de tais teorias frequentemente se desvia para o reino da física teórica. Debates foram provocados dentro da comunidade científica, com alguns pesquisadores intrigados pelo que as ideias de Max poderiam implicar e outros desconsiderando-as como extensões imaginativas, em vez de progresso científico concreto. O debate se expandiu com o incidente de 2022 no Grande Colisor de Hadrons, quando uma perturbação significativa no campo magnético da Terra foi detectada. Inicialmente pensada como resultado de atividade solar, o momento e a intensidade dessa perturbação, coincidindo com os experimentos do colisor, provocaram investigações minuciosas para determinar quaisquer possíveis links com as atividades do colisor. Isso levantou preocupações sobre a segurança de tais experimentos, provocando medos sobre as consequências inesperadas de mexer com aspectos fundamentais da matéria. Críticos argumentaram que essas preocupações ilustravam um problema comum em pesquisas científicas ambiciosas: a linha tênue entre descobertas pioneiras e as consequências imprevistas que poderiam surgir de tal trabalho. Eles apontaram que cada incidente como esse adicionava ao debate contínuo sobre os limites da exploração humana e os potenciais riscos envolvidos em sondar e alterar os próprios fundamentos do universo. Apoiadores da pesquisa do colisor defenderam os experimentos como essenciais para um entendimento mais profundo, argumentando que os medos de cenários catastróficos, como buracos negros microscópicos, eram mais uma reflexão de mal-entendidos públicos e retratos sensacionalizados da mídia do que qualquer ameaça real. O debate contínuo destacou o desafio de equilibrar a busca pelo conhecimento com as considerações éticas e os perigos potenciais inerentes a tais buscas científicas poderosas. As hipóteses de Max e o incidente do colisor juntos destacaram a natureza ambígua da ciência avançada. Elas não só mostraram o potencial de ampliar o conhecimento humano, mas também trouxeram à tona os desafios práticos e filosóficos colocados por se aventurar em territórios científicos menos compreendidos. À medida que as discussões continuavam, a comunidade científica permaneceu dividida sobre as melhores maneiras de lidar com essas questões complexas, com cada novo experimento e teoria adicionando ao diálogo sobre a sobreposição da percepção da realidade e as áreas menos conhecidas do universo quântico. Cada experimento parecia sublinhar o equilíbrio delicado entre expandir os limites do que sabemos e a necessidade de considerar as implicações mais amplas de nossas descobertas. Essa tensão foi espelhada em debates acadêmicos, discurso público e a abordagem cautelosa adotada por órgãos reguladores que supervisionam tal pesquisa. O diálogo sobre essas buscas científicas avançadas não mostrava sinais de abrandar, ilustrando a luta humana contínua para entender mais enquanto gerencia os riscos da exploração científica profunda. No entanto, um incidente recente levantou preocupações globais ao coincidir com distúrbios incomuns no campo magnético da Terra. Esses distúrbios ameaçaram uma gama de sistemas, desde satélites em órbita até as redes de energia e comunicação essenciais que mantêm nosso mundo conectado. Em resposta, pesquisadores do CERN, junto com especialistas independentes, iniciaram uma investigação detalhada para determinar se as atividades do colisor poderiam ter efeitos não intencionais em escala global. Seu estudo visava entender se as condições extremas criadas pelo colisor poderiam influenciar inadvertidamente a estabilidade magnética da Terra. A questão era se essa ferramenta científica massiva poderia, ao tentar sondar as partículas fundamentais da natureza, também estar perturbando o campo magnético do planeta. Os pesquisadores investigaram se a criação de novos tipos possivelmente estranhos de partículas durante colisões poderia alterar temporariamente o campo magnético ao nosso redor. Dada a natureza especulativa de sua investigação, a revisão abriu uma gama de possibilidades que causaram tanto ceticismo quanto preocupação entre cientistas e leigos. Esse exame aprofundado acendeu um debate mais amplo sobre as implicações morais de empurrar os limites da exploração científica, particularmente quando tais buscas poderiam potencialmente levar a convulsões ambientais ou tecnológicas. As discussões foram além dos detalhes técnicos e aventuraram-se em considerações éticas sobre a responsabilidade que os cientistas têm quando seu trabalho poderia interferir com sistemas naturais.
O diálogo expandiu-se para incluir a importância de manter um equilíbrio entre o avanço da ciência e a proteção do meio ambiente que sustenta toda a vida na Terra. As preocupações foram significativas o suficiente para levar a mudanças em como os experimentos são conduzidos no colisor. Os resultados da investigação influenciaram a implementação de sistemas de monitoramento mais rigorosos, projetados para melhor gerenciar e observar as interações entre as operações do colisor e o meio ambiente. Essas melhorias não eram apenas sobre salvaguardar o funcionamento interno do colisor, mas também visavam prevenir quaisquer efeitos adversos no mundo natural circundante. Esse caso no CERN marcou um ponto crítico na pesquisa científica. Serviu como um lembrete da consideração cuidadosa necessária ao mergulhar em processos científicos poderosos. Sublinhou a necessidade de os cientistas não só buscarem conhecimento, mas também garantirem que suas explorações não prejudiquem o planeta. O episódio destacou o equilíbrio delicado entre a curiosidade humana e a responsabilidade de preservar os sistemas intrincados e vitais da Terra. Enfatizou a necessidade de vigilância contínua e gestão cuidadosa das práticas científicas, garantindo que a busca pelo conhecimento não comprometa a saúde e a estabilidade do meio ambiente. A experiência no CERN tornou-se assim um momento definidor, moldando abordagens futuras à investigação científica e à implementação de salvaguardas que protegem tanto nosso planeta quanto seus habitantes. O evento perturbador no Laboratório de Física de Alta Energia destacou a necessidade urgente de medidas de segurança rigorosas e avaliação contínua na física de partículas. Este incidente serve como um forte lembrete de que nossas explorações científicas devem ser conduzidas com cautela, garantindo que não prejudiquem o ambiente da Terra ou a atmosfera. A ideia de que a tecnologia criada por humanos poderia mudar involuntariamente o campo magnético do nosso planeta, ou até a natureza fundamental da nossa realidade, introduz uma noção desafiadora para a pesquisa científica tradicional. As teorias de Max empurram os limites, combinando descoberta com o dever de proteger nosso mundo, navegando as fronteiras da percepção humana. A teoria de Max sugere que partículas subatômicas emaranhadas através de vários universos podem, sob certas circunstâncias, afetar o pensamento humano, levando a experiências semelhantes ao efeito Mandela. Segundo Max, essas interações de partículas poderiam ajudar a explicar por que grupos de pessoas às vezes lembram a história de forma diferente do que está registrado. Sua teoria nos leva a pensar sobre os impactos mais amplos dos experimentos em física de partículas, como os realizados no CERN, propondo que eles podem estar tendo uma influência mais direta em como percebemos a realidade do que pensávamos. Ligar a física de partículas à ciência cognitiva não é um salto direto. Mistura o que é fisicamente real com o que é percebido, impulsionando discussões científicas para um território que pode parecer mais adequado para um romance. Essa mudança ousada expande a conversa contínua sobre o multiverso, um conceito geralmente discutido em cosmologia e mecânica quântica. Em discussões científicas, o multiverso é abordado não apenas como uma ideia criativa, mas como uma estrutura necessária para ajudar a explicar vários fenômenos que vemos no nosso universo. Físicos exploram essa ideia através de duas principais teorias, cada uma sugerindo diferentes maneiras pelas quais múltiplos universos podem existir ou interagir. No entanto, essas teorias geralmente não consideram a experiência humana imediata, mas focam em ideias teóricas abstratas. A teoria de Max, no entanto, desafia essa separação ao conectar o comportamento de partículas subatômicas com as percepções humanas cotidianas. Essa conexão nos força a considerar a lei impessoal das partículas subatômicas e as experiências pessoais da consciência humana juntas. Essa mistura de física e ciência cognitiva não só amplia os limites científicos tradicionais, mas também encoraja uma visão mais abrangente do nosso universo, incluindo o cosmos externo e os funcionamentos internos da mente humana. Apesar da intriga que essas discussões geram, elas vêm com um aviso. A comunidade científica precisa garantir que tais discussões teóricas permaneçam firmemente enraizadas em evidências empíricas. A linha tênue entre ideias científicas revolucionárias e a natureza atraente da pseudociência precisa ser navegada com cuidado. À medida que tentamos conectar diferentes ideias científicas e apresentá-las de maneiras que envolvam tanto os cientistas quanto o público, devemos manter os métodos rigorosos que definem a pesquisa científica válida. Portanto, integrar a ciência cognitiva com a física de partículas oferece novas e empolgantes percepções sobre nossa realidade, mas também exige um foco renovado na precisão científica e nas práticas éticas. Enquanto exploramos essas relações complexas, a importância de manter uma abordagem crítica e um pouco cética
não pode ser subestimada. Isso garante que nosso progresso científico não seja apenas intelectualmente sólido, mas também considere a saúde a longo prazo do nosso planeta e de seu povo. Nessa exploração estendida, o diálogo entre diferentes campos da ciência destaca como nosso entendimento do universo está interligado com nossas experiências cotidianas e processos cognitivos. Cada descoberta em física de partículas ou ciências cognitivas não apenas amplia os limites do que sabemos, mas também questiona como sabemos e quais efeitos esse conhecimento tem em nossas vidas diárias e no ambiente global. Assim, manter padrões rigorosos e um caminho ético claro na pesquisa científica é crucial para garantir que nossos avanços beneficiem todos os aspectos da vida humana e o sistema ecológico mais amplo. A ideia de que nosso universo pode ter áreas distantes com diferentes condições ou leis básicas da física é um grande desafio para a imaginação. Esse conceito sugere que há partes do espaço além do que podemos observar que supostamente nos ajudam a entender mais sobre o universo. Mas é preciso se perguntar, quanto realmente aprendemos ao pensar sobre essas teorias do multiverso, lugares que não podemos alcançar? Uma segunda ideia igualmente complexa vem da mecânica quântica através da interpretação dos muitos mundos. Isso sugere que, para cada possível resultado de um evento quântico, como o movimento de uma partícula, é criado um novo universo onde cada resultado ocorre. O físico Sean Carroll esclareceu que nossas decisões diárias não criam novos universos na ideia científica de um multiverso. Nesses universos distantes, o que fazemos diariamente não importa. Eles existem muito além da nossa influência. Em vez disso, são os eventos quânticos, não as ações humanas, que causam novas realidades a se ramificarem. Pensar sobre a identidade pessoal no multiverso é semelhante a pensar em gêmeos idênticos. Eles começam iguais, mas se tornam pessoas diferentes à medida que suas vidas avançam. Embora a teoria do multiverso possa levar a pensamentos interessantes sobre psicologia e filosofia, permanece principalmente um exercício teórico. Ela nos permite imaginar diferentes cenários e seus resultados, nos dando uma maneira de pensar sobre escolhas e seus efeitos de uma maneira única, embora abstrata. No entanto, no mundo real em que vivemos, não podemos mudar decisões passadas e só podemos afetar o futuro. Entrar na teoria do multiverso oferece novos insights, puxando ideias de teorias como as do CERN e outros experimentos. Mas devemos lembrar de focar em nosso próprio universo, onde nossas ações têm resultados reais. Embora baseadas em especulações, essas teorias destacam o papel significativo do CERN no mundo científico e na captura da atenção do público. O CERN lidera o caminho na física de partículas, sempre aprimorando o grande colisor de hadrons para investigar fenômenos incomuns e coletar dados sobre partículas difíceis de detectar, como neutrinos, cruciais para entender a quantidade de matéria em relação à antimatéria no universo. A história também discute Max Laughlin, uma vez chamado de o garoto mais inteligente do mundo, cujo desaparecimento deixou uma lacuna perceptível na comunidade científica. Desde jovem, cheio de perguntas, até se tornar um jogador-chave em descobertas científicas importantes, Max representa uma busca incansável pelo conhecimento e uma compreensão profunda do nosso universo. Seu trabalho, especialmente em física teórica, impulsionou o conhecimento científico. Agora que ele está de volta, as pessoas estão ansiosas para ver quais novas descobertas científicas Max pode revelar ao mundo. Apesar dessas teorias, como o efeito Mandela e a teoria do multiverso, gerarem muitas discussões, elas ficam na fronteira entre a ciência revolucionária e a mera especulação. Enquanto encantam alguns com seu amplo escopo, outros as veem como uma distração da ciência que pode ser comprovada por experimentos. Explorar essas teorias mostra nosso esforço contínuo para compreender as verdades mais profundas da nossa existência, mesmo que isso possa nos levar a ideias não comprováveis, em vez de evidências científicas claras. Essa exploração reflete nosso desejo contínuo de entender mais sobre o mundo, empurrando os limites do que sabemos e, ocasionalmente, vagando por áreas mais imaginativas do que factuais. O que você acha? Teorias como o multiverso são mera especulação ou a fronteira da ciência? Curta, comente e inscreva-se para continuarmos discutindo assuntos interessantes como esse. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.